para o céu e diga: eu tomo posse de toda a vida de Deus, que o conhecimento da verdade e que andar no caminho me proporciona. Toda a vida de Deus que seja liberada sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Vamos aplaudir mais uma vez, bem forte ao Senhor, amém? Vamos fazer uma coisa, vamos aproveitar, já vamos cumprimentar essa pessoa bonita. Cumprimente essa pessoa bonita que está do seu lado aí. Dê a paz do Senhor para esse irmão da direita, para esse irmão da esquerda, essa pessoa que está atrás de você, essa pessoa que está na tua... Se você não conhece, é aí que você tem que cumprimentar mesmo. Cumprimenta aí, em nome de Jesus, que é para a gente, né? Estar ali na união dos santos, como a palavra de Deus diz, é na união dos santos que o Senhor, Ele ordena a bênção sobre nós. Então receba aí esse abraço, receba este sorriso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer uma coisa, todos agora, vamos voltar para o nosso lugar. César, põe para mim, ó. Amém? Isso, volta para o lugar. Pessoal aí do fundo também, vamos começar a nos acomodar aqui. Eu queria pedir que todos se colocassem de pé mais uma vez. Daqui a pouquinho a gente já vai sentar. Mas deixa eu ministrar uma coisa importante para você. Isso, toda a igreja se coloca de pé. Quem aqui crê que o Senhor não trouxe você aqui à toa, mas Deus tem algo para a sua vida nessa noite? Diga glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que o rei Asa, ele vai ter uma grande vitória sobre os inimigos. A palavra do Senhor nos declara que os inimigos de Asa, eles eram numericamente muito superiores, muito maiores a ele. Diz a palavra que os etíopes vão fazer guerra contra o povo de Israel, na época em que Asa era rei. E para que você tenha uma ideia, o exército do rei Asa era de 580 mil homens. Diga comigo, 580 mil homens. Era um grande exército. Eram homens que eram adestrados na espada, eram homens que eram que sabiam atirar bem flechas, eram arqueiros, eram, né, homens de guerra, homens de batalha. No total eram 580 mil homens, o número do exército de Asa. Só que o inimigo, os etíopes, eles tinham um pouco mais, quase que o dobro, eles tinham 1 milhão de homens. Então, se você olhar com os olhos naturais, se você olhar com os olhos carnais, a impressão que nós temos é que essa batalha era uma batalha injusta. Na verdade, seria uma batalha perdida. Porque quem tem maior número, teoricamente tem maior força. Quem tem maior número de soldados, quem tem melhores armas, teoricamente está em vantagem em uma batalha. Enquanto Asa tinha 580 mil homens, o inimigo, os etíopes, eles tinham 1 milhão de homens. Mas a Bíblia diz que Asa vai ter uma grande vitória. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, amados? A mesma vitória que eu profetizo que você também terá em nome de Jesus. Mas a grande questão é que o segredo para a vitória de Asa se dava em 2 posicionamentos que ele tomou. Por que Asa ele teve uma grande vitória sobre um inimigo bem superior e numericamente maior? Primeiro, porque a Bíblia diz que Asa ele buscou ao Senhor. Ele pediu ajuda a Deus. Ele chegou diante de Deus e fez uma oração dizendo: Senhor, o que é para ti ajudar? Seja aquele que é poderoso, seja aquele que é fraco, que não tem nenhum poder. O que é para ti ajudar? Ajudar para o Senhor não é nada. Então a primeira coisa, o primeiro fator determinante que vai contribuir para a vitória de Asa sobre aquele grande inimigo, primeiro, vai ser o quebrantamento. De reconhecer que sozinho ele não poderia, mas que ele precisaria da ajuda de Deus. Reconhecer que na sua própria força, na sua própria sabedoria, no seu próprio entendimento, ele não conseguiria obter a vitória e buscar, e se quebrantar a ponto de buscar ao Senhor. Esse foi o primeiro detalhe. Mas o segundo detalhe que nos chama a atenção é que o fator determinante também para a vitória de Asa vai ser o fato de que quando houve calmaria na terra, Asa fortificou o seu exército. Asa fortificou as suas cidades. Se você observar depois isso lá em 2 Crônicas capítulo 14, você vai ver que antes dos etíopes se levantarem contra o rei Asa, houve uma calmaria, houve paz na terra. E nesse momento de calmaria, o que Asa fez? Ao invés dele relaxar, ao invés dele se dispersar, não, ele disse: vamos aproveitar enquanto nós estamos em paz e vamos fortificar o nosso exército. Vamos fortificar as nossas cidades.
vamos levantar muros, vamos levantar torres, vamos construir cidades, fortalezas, para que quando a guerra vier, para que quando o mal bater a nossa porta, nós estejamos preparados, nós estejamos habilitados para vencer a adversidade. Então, dois fatores contribuíram para que Asa tivesse uma vitória tão espantosa sobre um inimigo tão mais numeroso e tão mais poderoso. Primeiro, ele buscou ao Senhor, ele clamou ao Senhor. Ele chegou e disse: Senhor, na minha força eu não conseguirei. Se o Senhor não for comigo, se o Senhor não me ajudar, eu não terei vitória. Mas a segunda coisa, quando ele pôde, quando ele teve a oportunidade, quando a terra estava calma, ele não se dispersou. Ele disse: não, eu vou ser prudente, eu não vou ficar parado, eu não vou ficar esperando os problemas acontecerem, eu vou me fortificar. Posso ouvir um glória a Deus aí? Queridos, e o que essa palavra ela já começa a falar conosco nesta noite? Talvez você está aqui, nesse lugar, e talvez você está enfrentando um inimigo que aos teus olhos é muito mais poderoso e muito mais forte do que você. Talvez o teu inimigo não sejam os etíopes, mas talvez o teu inimigo seja ali uma enfermidade que tem se levantado contra a tua vida, e na tua força, na força dos remédios, na orientação dos médicos, você não tem conseguido vencer esse problema. Talvez o teu inimigo que tem se levantado contra você seja uma situação no teu casamento, seja uma situação familiar, seja uma situação na tua vida financeira, que quando você olha para o lado, quando você olha para o outro, você não vê saída. Mas olha o que o Senhor ele já começa a ministrar, preparando o nosso coração nessa noite. Você precisa de duas coisas. Primeira coisa que você precisa, buscar ao Senhor. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Você precisa se quebrantar na presença do Senhor. Você precisa dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Eu não dependo dos meus cursos, eu não dependo do meu emprego, eu não dependo da minha formação, eu não dependo das minhas armas, eu dependo do Senhor. É a primeira coisa. Agora a segunda coisa, você não pode estar disperso. Você precisa estar preparado, porque o dia mau, ele está aí. Todos os dias nós nos deparamos com situações imprevistas. Todos os dias nós nos deparamos com situações que muitas das vezes fogem o nosso controle. Mas quando nós estamos embasados, quando nós estamos preparados, quando estamos alicerçados em Deus, ainda que o dia mau chegue, ainda que a tempestade venha, a tempestade não derruba a nossa casa. A palavra de Deus, Jesus, ele vai dizer o seguinte: que aquele que ouve as minhas palavras, mas não apenas ouve, aqueles que ouvem e as pratica, eu lhe direi a quem ele é semelhante. Ele é semelhante ao homem prudente. Diga comigo: homem prudente. Repete com autoridade, diga: homem prudente. Pois é, ele é semelhante ao homem prudente, que no momento de calmaria, que no momento em que tudo estava tranquilo, o que ele fez? Ele edificou a sua casa sobre a rocha. E quando vieram as tempestades, quando o vento soprou, quando a chuva caiu e as águas desceram, a sua casa, a sua edificação, ela não desmoronou. Por quê? Porque ele estava preparado, ele estava edificado sobre a rocha. Glória a Deus. Mas aí Jesus ele também vai dizer: porém, aquele que não ouve as minhas palavras e não as pratica, aquele que não busca me conhecer, ou aquele que até me conhece, mas não busca obedecer, eu direi a quem esse é semelhante. Ele é semelhante ao homem insensato, ele é semelhante ao homem imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. O que significa você edificar a sua casa sobre a areia? É você gastar recursos, é você gastar tempo, é você gastar uma série de coisas em algo que não vai te trazer proveito algum. Provavelmente aquele homem da parábola, ele gastou muito tempo para edificar a sua casa. Ele gastou muita energia, ele gastou muita força, mas ele estava empregando um esforço tremendo sobre algo que não tinha consistência. Porque o que nos dá consistência no momento da tribulação é estarmos edificados na palavra. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Nesta noite Deus ele tem uma palavra para você. Levante a tua mão e diga: eu creio que nesta noite Deus tem
uma palavra para mim. E esta palavra que Deus ele tem para você, esta palavra que Deus ele vai liberar sobre a nossa vida, Ele vai liberar com que propósito? Qual é a razão de você vir à igreja e ouvir a palavra? É única. É a de você vir a este lugar e, ao ouvir a palavra, preparar a sua vida, preparar o seu alicerce, edificar a sua vida, para que quando o dia mau vier, quando o exército etíope se levantar, ou quando os ventos soprarem, ou as chuvas descerem, você não venha a ser pego desprevenido e venha a ser levado pela enchente. Não, eu tenho consistência porque eu estou na palavra. Eu tenho consistência porque antes da tribulação eu já estava preparado. Asa teve vitória, porque enquanto ele pôde, ele se fortificou. Quem aqui quer se fortificar com a palavra de Deus? Você veio aqui para isso? Então pegue nas suas mãos a Bíblia, por favor. Daqui a pouquinho já vou pedir para você sentar. Mas pegue nas suas mãos a palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse comigo em Juízes. Juízes no capítulo 7. Amém? A partir desse momento gostaria de pedir essa gentileza para você, não é? Não se levante, não ande pela igreja, não vai beber água, não vai a banheiro. O momento da palavra é um dos momentos mais importantes do culto. Se nós pegarmos essa ministração que a gente está trazendo aqui agora, né? O que é que faz com que estejamos preparados diante do inimigo mais forte? O que é que faz com que sejamos resistentes em meio aos ventos e às tempestades? É estarmos fundamentados na palavra. Então eu não posso permitir que nada, ninguém, nenhuma situação ou nenhuma circunstância venha me distrair daquilo que é fundamental. Amém? Liga o modo céu aí. Amém? Coloca a mão aqui na sua cabeça. Vou fazer que nem a pastora. Como é que é, pastora? Me ensina aí, pastora Bárbara. Como é que você faz? Bota aqui a mão na cabeça. Isso. Como é que é? Celular no modo avião. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Bota a mão na cabeça aí. Repita assim comigo, ó. Celular no modo avião. Mente no modo céu. Glória a Deus. Então que a partir de agora o celular esteja no modo avião e a tua mente esteja no modo céu. Vamos lá? Juízes capítulo 7, versículo de número... Vamos ler o versículo 7, poderíamos até ler o versículo 1, mas vamos ler. Juízes capítulo 7, versículo 7 diz assim a palavra de Deus. E disse o Senhor a Gideão, Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Glória a Deus, amados. Deus estava prestes a dar uma grande vitória para Gideão. Assim como nós falamos do rei Asa, assim agora vamos falar de Gideão. E que tanto o exemplo de Asa quanto o exemplo de Gideão sirvam para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu já profetizo, Deus vai te dar uma grande vitória. Não, eu acho que você não entendeu, vou falar de novo. Deus vai te dar uma grande vitória. Mas depende do teu posicionamento. Depende se você vai estar disposto a fazer o que Asa fez. Depende se você vai estar disposto a fazer o que Gideão fez. Vamos lá? Juízes capítulo 7, verso 7 diz: E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens, com o menor contingente possível, com esses 300 homens, que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem cada um ao seu lugar. Você não vai precisar de mais pessoas do que estes 300. Você não vai precisar de mais armas. Você não vai precisar de mais material humano algum. Com esse número, com este contingente, eu vou te dar vitória. Amém? É com aquilo que você tem que Deus vai abençoar você. Pastor, mas se Deus vai me abençoar com aquilo que eu tenho, com as pessoas que eu tenho, com as armas que eu tenho, por que então Ele já não me abençoou?
Porque às vezes as pessoas dizem, eu preciso buscar Deus para Deus me dar aquilo que eu preciso para ter vitória. Não, você não precisa buscar Deus para Deus te dar aquilo que você precisa para que você tenha vitória. Não, você já tem aquilo que precisa para Deus dar vitória. Glória a Deus, amado. Mas eu preciso tomar atitudes, posicionamentos. Com aquilo que você tem, Deus vai te dar vitória. Estenda a mão aqui para frente, fecha os olhos, comece a orar, comece a falar com Deus, comece a orar pela minha vida, comece a pedir ao Senhor para que Ele venha usar essa palavra para falar com você. Feche os seus olhos e comece a orar ao Senhor nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos, engrandecemos o Teu nome, Te adoramos através dos louvores, mas agora, Senhor, é o momento de nós ouvirmos a Tua palavra, e a Tua palavra, ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho. Então, em nome de Jesus, que a partir desse momento, que nenhuma distração, que nenhuma situação, ó Deus querido, externa, venha nos impedir de tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós. Ministre os nossos corações, fala conosco nesta noite, que saiamos daqui com uma direção, para que venhamos em Ti ter vitórias, para que venhamos em Ti ser mais do que vencedores. Prepara os nossos ouvidos para Te ouvir, coração para receber, mente para assimilar e disposição para obedecer. É o que nós oramos, Te pedimos e com fé Te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, Jesus, diga glória a Deus e aplauda bem forte ao Senhor aí, isso, diga glória a Deus. Senta no seu lugar, por favor, amém. Você que esteve aqui na quinta-feira, nós estamos aí nas quintas, ministrando, fazendo uma exposição bíblica acerca das fortalezas, e nessa quinta-feira que passou, nós falamos acerca de alguns assuntos e usamos como exemplo o exemplo de Gideão, não é? Gideão, ele foi um homem que, por causa das suas fortalezas, por causa dos seus receios, por causa da sua insegurança, por causa do seu medo, ele quase deixou de viver aquilo que era a vontade de Deus. Gideão, ele quase deixou de viver o propósito que o Senhor tinha na sua vida por conta das suas fortalezas. A ponto de um anjo aparecer para ele, de um anjo dizer: varão valoroso, você é um homem de valor, você é forte, vai nessa tua força. Mas apesar do próprio anjo levantar, as suas fortalezas gritarem dentro dele, as suas fortalezas mentais gritarem dentro dele, dizendo: não, você não pode, você não consegue, você é o menor da sua família, você é da menor tribo. Gideão, ele quase que ele não consegue viver a promessa do Senhor. E como seria difícil se Gideão não aceitasse, porque conta-nos a história, conta-nos a Bíblia, que o povo de Israel na época de Gideão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eles pecaram contra Deus, e por conta do seu pecado, por se afastarem do Senhor, por não quererem depender de Deus, o Senhor entregou o seu povo nas mãos do inimigo. Um inimigo que entrava e saía a hora que ele bem queria. Um inimigo que saqueava, um inimigo que roubava, um inimigo que humilhava o povo de Israel. Até que vai chegar um determinado momento que de tantos roubos, de tantas perdas, o povo de Israel vai ser levado ao limite, como nós falamos hoje no discipulado. Deus vai levar o povo de Israel até o limite, e quando eles não aguentaram mais, eles se quebrantaram, se renderam e clamaram ao Senhor. E diz a Bíblia que ao clamarem, como resposta deste clamor, Deus vai levantar este homem, Gideão. Porém, quando Deus levantou Gideão para livrar Israel da mão dos midianitas, como nós falamos a princípio, Gideão ele vai ficar assustado com aquela novidade. Ele vai ficar assustado com aquilo que o anjo inclusive estava dizendo. Porque ele não tinha certeza se realmente aquilo era de Deus, porque ele olhava para a sua vida, ele olhava para a sua própria condição, e ele não se achava capaz de desempenhar aquela função que Deus estava colocando na mão dele. Quando ele olhava para as suas forças, para a sua condição, e quando ele olhava para o propósito de Deus, ele pensava: mas será que é isso mesmo? Será que eu vou conseguir? Assim como muitos de nós. Quantas coisas tremendas Deus ele tem para fazer na sua vida? Quantas coisas tremendas Ele tem para fazer na sua casa? Ou quantas coisas tremendas Deus já não tinha para fazer na sua vida?
Mas muitas das vezes a gente acabou deixando passar oportunidades de Deus na nossa vida. Porque ao invés de olharmos para a palavra, para Deus e para a sua promessa, olhamos mais para a nossa capacidade. Achando que as coisas se resolvem na nossa força. Achando que as coisas se resolvem na nossa capacidade. Meu querido, aquilo que Deus ele vai fazer através de você, Ele não vai fazer através da sua capacidade de guerrear. Ele vai fazer através da sua capacidade de obedecer. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui? Quando Deus ele usa alguém, Ele não olha para a sua capacidade de lutar, de guerrear, de fazer, mas Ele olha acima de tudo, pela sua capacidade de se quebrantar, de se humilhar e de se submeter ao propósito dEle. Pois é, com muito custo, Gideão vai entender isso. Gideão vai crer, Gideão ele vai se posicionar, e Deus vai confirmar ao coração, Deus vai tranquilizar o coração de Gideão, confirmando ele, a ponto dele ser cheio do Espírito, a ponto da presença de Deus inundar a vida de Gideão. Só que conta-nos a história que quando Gideão tem a confirmação, Gideão também teve a direção de reunir dentre o povo de Israel, de separar o maior número de homens possível. Espera aí, Deus está me chamando para uma guerra, mas eu não posso ir sozinho. Então, qual vai ser a direção? Eu vou chamar os homens de todo Israel, de todas as tribos, e eu vou montar um exército, para que esse exército se levante contra o exército dos midianitas e possamos vencê-los. A princípio, Gideão, ele vai agir certíssimo, porque por mais que Deus nos fortaleça, por mais que Deus seja conosco, Deus usa pessoas. Amém, amados? Repita isso comigo. Deus usa pessoas. Então eu preciso ter esse entendimento também. Porque às vezes a gente acha que Deus vai usar a sua vida para fazer algo. Vai. Mas você vai precisar de pessoas. Porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém consegue conquistar. Ninguém consegue guerrear. Ninguém consegue vencer batalhas sozinho. Ainda que essa pessoa tenha Deus, mas ela precisa de pessoas, porque Deus vai usar pessoas para que através do seu propósito o nome dele seja glorificado. Por isso, inclusive, a importância de nós cumprirmos o que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14. O que diz a palavra? Ele diz assim: segui a paz com... Repita bem alto comigo, diga: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas eu quero me prender à primeira frase. Repita mais uma vez, diga: segui a paz com todos. Se eu sou uma pessoa contendeira, se eu sou uma pessoa que arrumo confusão com todo mundo, se eu sou uma pessoa que não consigo ter um relacionamento harmonioso com ninguém, meu querido, eu não vou chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque o que Deus vai usar para que a minha vida seja nele bem-sucedida, vai ser pessoas. Deus ele coloca pessoas na nossa vida, para que através dessas pessoas, nós venhamos cumprir o propósito de Deus. Mas se eu sou alguém que não consigo ter paz com as pessoas, se aonde eu chego eu arrumo problema, se onde eu chego eu arrumo contenda, se onde eu chego as pessoas ao meu redor, elas têm uma má impressão de mim, como é que Deus vai usar essas pessoas na minha vida? Por mais que a gente santifique a nossa vida, por mais que a gente consiga ver o agir de Deus, Deus ele vai usar pessoas. E se nós não tivermos paz com as pessoas, a gente corre um sério risco de fecharmos portas nas nossas vidas abertas por Deus. As portas que Deus abre, Deus usa pessoas. Glória a Deus, amados. As portas que Deus ele vai abrir na sua vida, Ele vai usar alguém. Posso ouvir um glória a Deus aí? Ele pode usar o teu patrão, Ele pode usar o teu marido, Ele pode usar a tua esposa. A porta que você tanto espera, Deus vai usar alguém para abrir. Deus ele pode usar o seu amigo, Deus ele pode usar o seu vizinho, Deus ele pode usar aquele colega de faculdade. A porta que você espera que Deus faça, o milagre que você espera que Deus opere. Pastor, eu preciso de um milagre de cura. Pois é, Deus vai usar a vida de um médico. É claro que Deus ele pode operar de maneira sobrenatural, mas Deus ele também usa um médico. Ele vai usar alguém.
Então, para tudo que nós buscamos de Deus, tudo de espiritual que nós buscamos de Deus, Deus ele manifesta através da vida de pessoas. E se a gente não tiver essa compreensão, a gente corre um sério risco de fecharmos portas de Deus na nossa vida por não conseguirmos ter amizades, relacionamentos harmoniosos. Então, com certeza, a direção que o Espírito de Deus deu a Gideão, de reunir do povo, de reunir ali os homens, separar homens para a batalha, essa direção ela foi acertada. Só que a grande questão que nos chamou a atenção é que as coisas de Deus, elas não são para qualquer um. Amém, amados? Diga assim comigo: as coisas de Deus não são para qualquer um. Amém? Vencer batalhas em Deus, subir níveis, patamares altos em Deus, não é para qualquer pessoa, não é para quem tem vontade, não, amados, não é para quem acha legal. Só vive o propósito quem passa pelo processo. Glória a Deus, amado. Eu estou rindo porque eu falei essa frase hoje no discipulado. É uma frase tão batida, tão conhecida. No discipulado a gente aprofundou bastante. Mas é uma realidade espiritual. Só vive o propósito. Diga comigo: só vive o propósito quem passa o processo. A princípio, Gideão ele vai ajuntar 32 mil homens para a batalha. Só que quando Deus olhou para aquela quantidade de pessoas, quando Deus olhou para aquele número de homens, Deus ele percebeu que apesar do grande número, faltava naquelas pessoas que estavam com Gideão, faltava com aqueles homens que estavam o acompanhando, faltava na vida daqueles homens 2 atributos essenciais para que eles tivessem vitória naquele processo. A vitória estava lá, eles estavam aqui, e entre o lugar onde eles estavam e a vitória, havia uma batalha, um processo que precisaria ser muito bem administrado, para que eles pudessem sair de onde eles estavam e chegar ao lugar de vitória. Para que Deus pudesse levá-lo à vitória, ele precisaria de pessoas, mas não de qualquer um. Ele precisaria de pessoas que tivessem atributos especiais. Queridos, Deus usa pessoas para nos abençoar. Mas existem pessoas que às vezes andam conosco, estão conosco, mas que não vão nos levar a lugar nenhum. E quando nós falamos de processo com Deus, a gente precisa entender que nem todos aqueles que nos acompanham seguirão até o fim. Diga comigo: nem todos aqueles que nos acompanham seguirão até o fim. Porque não é para qualquer um. Para vencer determinadas batalhas, precisamos andar com pessoas que tenham atributos que correspondam àquilo que Deus ele tem conosco. Juízes capítulo 7. Vamos agora para o início. Amém? A partir do versículo 1. Juízes capítulo 7. Versículo 1 diz assim a palavra: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão, olha o que Deus vai falar para Gideão: Gideão, muito é o povo que está contigo. 32 mil homens, Gideão. Ixi, rapaz, é muita gente. Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Glória a Deus, amado. Gideão, você está com muitos homens aí. Se você levar essa homarada toda, e se você porventura tiver vitória, rapaz, as pessoas vão começar a achar que elas venceram não porque eu ajudei. Elas vão começar a achar que elas venceram não porque eu fui com elas, mas porque eles eram muitos, porque eles eram fortes.
Então tem muita gente aí, tem muita gente. O propósito é que o meu nome seja glorificado. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você. A tua cura não é só bênção de cura para você, é glória para Deus. A restauração do teu casamento não é só bênção para o teu casamento, é glória para Deus. As áreas da tua vida destruídas serem restauradas não é bênção só para você, mas é glória para o nome do Senhor. Então, se algo não vai glorificar o nome do Senhor na minha vida, Deus não permite que esse algo permaneça. Se algo na minha vida, ou se pessoas na minha vida não vão contribuir para que o nome do Senhor seja glorificado, estas coisas ou estas pessoas, elas são tiradas, porque tudo é para a glória de Deus. Levante a tua mão e diga assim: as minhas vitórias são para a glória de Deus. Eu preciso ter esse entendimento. Por isso que Deus está falando aqui com Gideão. Tem muita gente. Para você ter vitória, tem um número legal, 32 mil homens, beleza, para você ter vitória. Agora, para que eu seja glorificado, tem muita gente. Aí olha o que ele vai dizer, versículo de número 3. Agora, pois, faz o seguinte, Gideão, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte, e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Diga comigo, igreja. Então voltaram do povo 22 mil. Diga bem alto. E 10 mil ficaram. Amém, amados? Então olha aqui o que Deus vai falar. Gideão, tem muita gente aí. Para você ter vitória para você, beleza. Mas para o meu nome ser glorificado, tem muita gente. Então você vai fazer o seguinte: você vai reunir a galera toda, você vai reunir todo mundo, e você vai gritar: ó, quem for medroso, quem for covarde aí no meio de vocês, Deus manda dizer, não precisam ir, voltem. Queridos, tinham 32 mil, 22 mil voltaram. Amém? Diga assim comigo, de 32 mil, 22 mil voltaram. A maioria era covarde. A maioria era tímida. A maioria das pessoas que Gideão escolheu não tinham o perfil que Deus queria para que o nome dele fosse glorificado na vida do Gideão. Amém, amados? Então Deus, presta atenção, Deus, enxergando aquilo que o Gideão não enxergava, Deus, ouvindo as conversas que Gideão não ouvia, sabendo das coisas que Gideão não sabia, o que Deus vai dizer para o Gideão? Gideão, faz o seguinte, tem muita gente aí, tem muita gente desnecessária, que ao invés de te ajudar, vai acabar te atrapalhando nesse processo. Amém, amados? Pessoas que apesar de você achar que vão pegar na espada e vão partir para cima, é só número. É só número. Porque na hora de pegar na espada e ir para cima, Gideão não sabia, ele está vendo só a cabeça. Glória a Deus, amado. De repente ele está em cima de uma pedra, ele está vendo só gente, só número. Mas Deus sabia profundamente ali. Diga assim comigo, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Você sabe que o ser humano ele tem uma dificuldade muito grande de compreender e principalmente de aceitar que a nossa vida, dentro do propósito de Deus, a nossa vida é formada por ciclos. Diga assim comigo, a minha vida é formada por ciclos. Ciclos que começam e às vezes tem data para terminar. E muitas das vezes, nos ciclos que se encerram,
pessoas se vão, para que novas pessoas cheguem. Glória a Deus, igreja. Isso em tudo na nossa vida. Pessoas às vezes precisam ir. A gente precisa deixar coisas para que outras façam parte de um novo momento, de novos ciclos na nossa vida. Para que o processo de Deus, ele tenha continuidade em nós. Por que eu estou falando isso para você? Porque o Gideão, nesse momento aqui, ele estava começando um novo ciclo. Um ciclo com Deus. Amém, amados? Diga assim, Gideão estava começando um novo ciclo com Deus. Porque agora a situação era outra. Antes o Gideão era mais um na multidão, agora não. Deus está levantando ele com um propósito. É outro momento, o Deus está chamando ele. Então agora é um novo ciclo. E nesse novo ciclo, o Gideão agora não está mais ele não está mais ali malhando trigo no lagar. Ele não é mais aquele camarada que está ali como... Não. Deus chamou ele para algo maior. Amém? Um novo ciclo na vida do Gideão estava começando com Deus. Só que para que esse ciclo, para que esse processo se desenvolvesse da maneira correta, Gideão ele teria que se desapegar de muitas coisas, inclusive pessoas, para que o propósito de Deus se realizasse. Lembrei até da mensagem que a pastora Andréia pregou ontem, né? Lá sobre o capitão do navio lá de Jonas. A pastora Andréia ontem foi muito usada por Deus, revelação tremenda. Qual era o problema? Por que estava aquela tempestade no barco lá? Por quê? Porque tinha um camarada lá que estava lá, mas não era para estar. O Jonas estava lá no porão escuro do barco. Não era para ele estar lá, mas ele estava lá. Só que o problema agora o problema não era o Jonas. O problema é o que o capitão vai fazer. O teu barco está naufragando. Tu já jogou os seus pertences no mar, você já perdeu um monte de coisa. E agora você sabe que tem alguém ali que não é para estar. O que você vai fazer? Você vai manter aquele porão cheio? Você vai trazer pessoas que não fazem parte daquele ciclo com Deus para a sua vida novamente? É a mesma coisa aqui, amados. É a mesma coisa com o Jonas lá, com o capitão do navio. Foi a mesma coisa com Gideão. E é a mesma coisa também nas nossas vidas. Uma vez que você entregou a tua vida para Deus, olha aqui para mim. Uma vez que você recebeu Jesus como teu Salvador, o que acontece? Um novo ciclo começa a acontecer na sua vida. Amém, amados? Amém, amados? Uma vez que a gente se achega a Deus, a gente começa em Deus um novo ciclo, um ciclo de dependência. Quando a gente não é de Deus, a gente faz o que a gente quer. Quando a gente não é de Deus, a gente diz, eu sou dono do meu nariz, quem manda na minha vida sou eu que pago as minhas contas, ninguém tem nada a ver com a minha vida, quem sabe da minha vida sou eu. É assim que a gente vive quando a gente não tem Deus. Mas quando a gente começa a caminhar com Deus, um novo ciclo com Deus começa. Um ciclo de dependência, um ciclo de fidelidade a Deus. Nem tudo que a gente aprendeu até aqui vai servir para a gente levar adiante. Glória a Deus, amados. E isso se trata de pessoas. As pessoas que um dia você conheceu no mundo, as amizades que um dia você teve no mundo, agora nesse novo ciclo, se você trouxer para a tua vida, pode trazer problemas para você. Porque um novo ciclo está começando. E novos ciclos requerem novos posicionamentos. Novos ciclos requerem novas influências. Queridos, e se nós não tivermos a maturidade de com rapidez compreendermos isso, se a gente não pensar rápido e não entender que coisas precisam mudar, que a gente precisa deixar coisas, que a gente precisa deixar algumas pessoas, se a gente não tiver esse discernimento rápido, a gente corre o risco não só de atrasar o nosso processo, mas também de colocar tudo a perder. Às vezes a gente coloca uma vida com Deus a perder, por causa de situações que não deveriam mais existir na nossa vida.
Às vezes a gente coloca coisas no nosso relacionamento com Deus a perder, por causa de situações que deveriam ter ficado para trás há muito tempo, mas que a gente não conseguiu deixar, a gente não conseguiu desapegar. Porque assim como ao lado de pessoas certas, a gente pode muita coisa, queridos, pessoas erradas na nossa vida podem nos levar ao fracasso. Assim como ao lado de pessoas espirituais e de Deus, você pode crescer e avançar. Ao lado de pessoas carnais, seguindo conselho de pessoas carnais, seguindo conselhos e ouvindo aquilo que os ímpios falam, você pode estragar o processo de Deus na sua vida. Queridos, e eu creio, e aqui é a minha fé, eu creio que foi justamente pensando nisso que quando Deus viu aqueles 32 mil homens ao lado de Gideão, Ele disse: meu Deus, não, Gideão, tem gente aí que vai colocar o propósito a perder. Gente que você não vê, gente que você não sabe, gente que você não conhece, mas eu sondo os corações e conheço a todo mundo. Glória a Deus, amado. Vai por mim, Gideão. Tem muita gente aí. Tem muita gente desnecessária com você. Faz o seguinte, fala para o povo: quem for covarde, não vai acontecer nada não, fica tranquilo, só deixa a espada e vai embora. E como a gente viu aqui no texto, a maioria esmagadora de 22 mil homens acabaram desistindo e voltando. Amados, aqui está o primeiro ponto da ministração de hoje. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 16, Jesus ele vai dizer assim para os discípulos: eis que vos envio como ovelhas, em meio a que, igreja? Em meio de, eis que vos envio, está aí já? Eis que vos envio como ovelhas, ao meio de, você pode repetir isso mais alto? Diga: eis que vos envio como ovelhas, ao meio de. Então olha aqui para mim, você que é servo de Deus, quem que é servo de Deus, serva de Deus, levanta a mão aí. Quem é servo do Senhor, levanta a mão aí. Você está no meio de lobos. Lá no teu trabalho você está no meio de lobos. Lá na tua faculdade, na tua academia, lá na tua escola, você está no meio de lobos. Todos os dias nós estamos cercados por lobos. Mas aí eu te pergunto, quem é mais forte? O lobo ou a ovelha? Quem é mais forte, igreja? Quem é mais forte, o lobo ou a ovelha? Lobo. Se você colocar um lobo de um lado e uma ovelha do outro, a ovelha vai cheirar. E o lobo vai arrebentar ela. Glória a Deus, amado. Porque a ovelha é o quê? A ovelha é dócil. A ovelha quer, né, se esfregar, quer cheirar. Mas o lobo não, o lobo quer destruir. Então olha aqui para mim. Se a ovelha, na sua própria força, tentar vencer sozinha, ela não vai conseguir. Amém, amados? Por quê? Porque lobos são mais fortes do que ovelhas. Glória a Deus, amado. Você está entendendo espiritualmente falando como é que funciona a coisa? Diga assim comigo: lobos são mais fortes que ovelhas. Só que uma vez que a ovelha está com o pastor, quem é o sumo pastor, igreja? Quem é o pastor do rebanho? Diga agora. Quem é o pastor do rebanho, igreja? Jesus. Uma vez que somos ovelhas que fazem parte do rebanho do Senhor, a coisa muda de figura. O que acontece? Na força do pastor, nós passamos a ser mais fortes. Nós passamos a ser mais poderosos. Na força do pastor e não na minha própria força. Eu sou mais forte. Diga glória a Deus. Diga assim comigo: na força do sumo pastor, eu sou mais forte. Agora pensa comigo, você é uma pessoa inteligente como você é. Se na força do pastor, não na minha eu sou fraco, eu não posso nada. Mas se na força de Deus eu sou mais forte,
Você concorda comigo que não há por que temer? Amém? Eu tenho que ter medo se eu for fazer as coisas na minha força. Eu tenho que ter medo se eu for na minha, iniciativa. Agora, se eu estou resguardado, se eu estou fortalecido, se eu estou guardado, se eu estou debaixo das asas do Senhor, eu não tenho que ter medo. Só que por que as pessoas têm medo? Por que mesmo em Deus, mesmo crendo, mesmo conhecendo Deus, por que mesmo assim as pessoas têm medo? Porque no fundo elas não estão no pastor. Porque no fundo elas não estão fundamentadas no sumo pastor que é Deus. Não estão na mesma fé, não estão na mesma sintonia, não estão na mesma visão. E aqui está o ponto, aqui está o detalhe. Por que Deus mandou que os medrosos e os covardes voltassem? Porque o medo é uma característica de quem não crê que Deus é aquele que salva. O medo é uma característica de quem não vive por fé. E se alguém não vive por fé, se alguém não anda por fé, meu irmão, não tem como andar com você. Eu não estou falando aqui que você não pode conhecer pessoas do mundo. Pelo contrário, você tem que conhecer. Você tem que falar de Jesus, você tem que se relacionar com as pessoas. Mas entenda, você não tem que abrir a tua vida para quem não tem a mesma fé que você, para quem não tem a mesma estrutura. Você não tem que contar os teus problemas para pessoas que não têm como resolver os teus problemas. Essa pessoa para quem você está contando o teu casamento, você está contando intimidades do teu casamento, você está contando intimidades da tua vida financeira, você está abrindo o teu coração para essa pessoa. Mas espera aí, essa pessoa vai resolver o teu problema? Não, então para que você está abrindo a tua vida para ela? Essa pessoa vai te dar um conselho de Deus para que você venha crescer na fé? Não. Se eu estou passando problema no meu casamento, ela vai mandar eu trair o meu marido e arrumar outro. Se eu estou passando um problema na minha vida financeira, ela vai dizer, faz um negóciozinho lá, faz um esquema e arruma um dinheiro por fora. Não adianta. Meu querido, talvez você está aqui hoje, um dos motivos pelo qual você não tem visto as vitórias de Deus na tua vida, é porque apesar de você conhecer a Deus, apesar de você saber que Deus é o Senhor, pelo fato de talvez você ainda não estar nele, pelo fato de você ainda não ser ovelha do aprisco do Senhor, talvez as lutas, os lobos têm vindo contra a tua vida e o mal tem prevalecido. Só que nessa noite, o sumo pastor, diga glória a Deus, o pastor das ovelhas, aquele que cuida de nós, aquele que nos guarda, ele é quem está usando a minha boca para falar para você. E ele está dizendo, eu sou o bom pastor, eu sou aquele que cuida de você, nada vai te faltar. E ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, fica tranquilo, porque eu estou contigo. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu querido. Quando nós estamos em Deus, não tem por que temer. Não tem por que eu temer o câncer. Não tem por que eu temer o desemprego. Não tem por que temer a escassez. Não tem por que temer o dia mau. Porque uma vez que eu estou em Deus, eu sei que o choro, ele até pode durar uma noite, mas ao amanhecer, a minha alegria virá. Porque o meu Deus, o guarda de Israel, ele não dorme. Posso ouvir um glória a Deus aqui, meu querido? Então a primeira característica que uma pessoa precisa ter para em Deus vencer as suas batalhas contra o inimigo. Esse mês de outubro a gente está falando muito de batalha, de guerra. A primeira característica que a gente precisa ter para vencer o inimigo é não temer. Diga, eu não posso temer. Diga mais alto, eu não posso me acovardar. Diga, eu preciso ter coragem. Glória a Deus, amados. Um crente que não tem coragem será sempre alguém debilitado. Um crente que não tem coragem
para dar passos largos em Deus. Um crente que não tem coragem para ter ousadia em Deus, não vai chegar a lugar nenhum. Então, qual é a primeira característica que, como servo de Deus, como serva de Deus, nós precisamos ter para vencer as batalhas? Não ter medo. E como é que a gente faz para não ter medo, pastor? A gente crê em Deus, a gente confia na palavra, a gente se esconde debaixo das asas do sumo pastor, a gente se esconde no esconderijo do Altíssimo, e a gente descansa na sombra dele. Diga glória a Deus. Só que aí depois de 22 mil terem desistido por causa da covardia, Deus vai falar de novo com Gideão. 22 mil foram embora. Só sobraram quantos, igreja? Só sobraram quantos? 10 mil. Aí Deus vai falar com Gideão de novo. Juízes 7, versículo 5. Diz assim: e fez descer. Vamos ler a partir do versículo 4, melhor. Juízes capítulo 7, versículo 4. Diz assim: e disse o Senhor a Gideão: Gideão, deixa eu te falar uma coisa que você não vai gostar muito, mas eu vou ter que te falar, Gideão. Ainda há muito povo aí. Tem muito. 10 mil ainda. Diga assim comigo: 10 mil. Diga bem, 10 mil. Ainda é muita gente. Amém, amados? 10 mil ainda é muito. Ainda há muito povo. Faz o seguinte: faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que daquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e a beber. E foi o número, repitam comigo o versículo 6, diga: e foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Aí a gente cai no verso 7, que foi o texto que a gente leu no início. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Agora olha aqui para mim, presta atenção. Você vê que 9.700 homens, olha aqui para mim, de 10 mil, rapaz, isso que é prova difícil, hein? Não é prova da PUC, não é prova da UFRJ, que mais, gente? Não é prova do Enem, isso aí é fichinha, essa aqui é difícil. De 10 mil candidatos, ou melhor, vamos pegar o todo, né? De 32 mil candidatos, amados, só 300 vão passar. Só 300. Deus vai chegar para o Gideão e vai falar assim: Gideão, traz o povo aqui para a beira do rio. Aí Gideão vai levar lá. Aqueles que lamberem a água como um cão. Como é que o cachorro lambe? O cachorro lambe a água assim, ó. É? Bota a língua para fora, mas olhando para onde? Para frente. Aquele que lamber a água assim, você bota no canto. Agora, aqueles que se dobrarem. Deixa eu botar a espada. Deixa eu botar o... Como é que é? Aqueles que lamberem água desse jeito, você vai colocar de lado. Então você vê que de 9.700 homens, 9.700 vão ser reprovados. Por quê? Porque numa batalha, olha aqui para mim, numa batalha, ao se ajoelharem para beber das águas,
eles teriam que baixar a guarda. Quem se ajoelha, quem se ajoelha, baixa a guarda. Quem se ajoelha, larga a espada. Queridos, e não pode. Você não pode deixar a espada. Você não pode deixar a palavra. Você não pode, independente da guerra, independente da luta, você não pode abrir mão da espada que é a palavra de Deus na tua vida. Pastor, mas nem na sede? Não, nem na sede. Você não pode largar a espada nem na sede. Você não pode largar a espada nem na fome. Você não pode largar a espada nem no frio, nem na nudez. Você não pode largar a espada em hipótese nenhuma, porque é através da espada que você tem vitória. Glória a Deus, amados. Largar a espada, baixar a guarda, significa pouca vigilância, significa estar desapercebido. Levante a tua mão e diga assim: eu preciso estar em prontidão. Quando o Senhor Jesus disse lá em Lucas 22, quando ele disse para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Ele estava alertando: Pedro, abre teu olho. Satanás quer te dar uma rasteira. Pedro, você vigia o que você anda fazendo, você vigia o que você anda falando, você vigia o que você está fazendo, porque Satanás está aqui, ó, está querendo, está com sede em você. Mas apesar do alerta, ao invés do Pedro orar e vigiar sobre aquela palavra que Jesus deu, o que vai acontecer? No momento de vigiar, o Pedro vai dormir. Ele vai baixar a guarda. Amém, amados? E o que vai acontecer? O mesmo Pedro que foi usado pelo Espírito Santo para dizer que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, o mesmo Pedro que foi usado por Deus para ter a revelação de que Jesus era o Salvador, vai ser o mesmo Pedro que antes do galo cantar vai negar Jesus 3 vezes. E quantos de nós que por não vivermos em prontidão, estamos negando a Cristo com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos posicionamentos? Quantos de nós que por não vigiarmos estamos negando a Jesus lá onde nós estamos? Na igreja a gente é crente, dá glória a Deus, aleluia, salta, pula no mistério, canta louvor, mas quando chega lá na empresa, quando chega lá na faculdade, quando chega lá na escola, as piadinhas, as maledicências, as coisas que a gente fala, as atitudes que a gente tem, mostram que não temos sido vigilantes. Queridos, nessa noite, o Senhor está dizendo: eu quero dar você vitória com aquilo que você tem. Eu quero te abençoar e mudar a tua história e derrubar da tua vida os gigantes que têm atormentado você. Eu quero te dar a vitória com as armas que você tem. Mas você precisa de duas coisas: coragem e prontidão. Você precisa de duas coisas: coragem e vigilância. Coragem para enfrentar em Deus desafios que são maiores do que você, e vigilância para que você não venha largar, para que você não venha abrir mão das armas que o Senhor tem colocado na sua mão, para que você não venha abrir mão da sua fé no momento da tribulação. Porque ser crente quando tudo vai bem, todo mundo é. Ser crente quando a promoção chega, quando o bolso está cheio de dinheiro, quando a saúde está legal, todo mundo é. Mas eu quero ver você ser crente. Eu quero ver você ter coragem para continuar servindo a Deus quando tudo ao teu redor está mal. Como diz a letra da canção: quando tudo diz que não. Amém, amados? Talvez tudo esteja dizendo não para você. Talvez o teu casamento está dizendo não para você, você não vai conseguir. Talvez a tua vida profissional, a tua vida financeira está dizendo não para você, não tem jeito. Mas quando tudo diz que não, o Deus do impossível cuida de você.
Quando tudo diz que não, é a voz de Deus que te encoraja e te faz ter vitória. Quando tudo diz que não, o Senhor Ele diz: eu sou contigo, não temas, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. Quando tudo diz que não, Ele te dá vitória. Se coloque de pé toda a igreja. Se coloque de pé. E assim que você se colocar de pé, eu gostaria de pedir a você para dar para Jesus a tua melhor